Olá, pessoal. Voltando aqui, então, conforme o prometido, a nossa leitura do Humano Demasiado Humano. Deixa eu explicar aqui como é que vai funcionar essa leitura. Vamos agora começar com a leitura do prólogo, tá? O livro é esse aqui, como vocês sabem, tá? Essa edição. Então, nós temos aqui o prólogo, porque Nietzsche costumava escrever prólogos sobre as suas obras. Então, o prólogo já traz, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, traz 8 aforismos. Então, conforme eu falei, eu vou comentar cada aforismo desse. Então, é uma leitura longa, lenta, nos moldes como Nietzsche entendia que deveria ser a leitura de suas obras, né? Então, no vídeo, nós vamos ler o aforismo referente àquele vídeo, vamos comentá-lo e, no final, eu vou propor uma questão para vocês refletirem. Quem quiser responder, refletir, né, sobre essa questão, pode usar o espaço de comentários do próprio vídeo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então é isso, tá bom? Vamos começar então. Outra coisa, quando o prólogo for longo, como esse primeiro, ele é um pouquinho grandinho aqui, né? É um pouco grande. Eu vou dividindo em partes. Mesmo os menores também terá divisões, mas será feita a leitura na sua íntegra e depois as partes. Agora, quando o prólogo for maior, quando o aforismo for maior, a própria leitura do aforismo vai ser feita em partes, tá bom? Para a gente trabalhar bem cada parte principal do aforismo, ok? Então, como eu já falei, não tem edição, vídeo, tá? É como se nós estivéssemos numa sala de aula, num curso livre, de debate livre, tá? Para discussão de uma obra. Então, não tem edição, é a coisa mais numa tentativa de se aprofundar, mas também não sendo muito trabalhoso, né? Mais demorado para liberar os vídeos, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui a artezinha aqui, né? Que ajuda a gente. Deixa eu ver aqui, tá, vou compartilhar aqui. Ok. Então, aí, a obra Humano Demasiado Humano, ok? E vamos começar, então, com o prólogo do aforismo um do prólogo, ok? Então, vamos agora para a leitura. Como eu falei, né? Como esse aforismo um do prólogo ele é maior, então eu dividi aqui ele em algumas partes. Mas antes disso, uma palavra aqui importante, né? Que palavra é essa aqui importante? É o seguinte. Aqui, ó, o prólogo dessa obra foi escrito em 1886, tá? Deixa eu mudar isso aqui rapidinho. Foi escrito em 1886. Por que isso é importante saber? Primeiro, porque a obra é de 78, 1878. O prólogo é escrito em 1886, ou seja, é o Nietzsche olhando para trás e analisando o conjunto da sua obra, tá? Então, pode ser que lá na primeira edição deveria ter ali um prólogo, né? Mas em 1886, ou seja, 8 anos após a publicação de Humano Demasiado Humano, Nietzsche resolve escrever um prólogo para a obra. Inclusive aqui, ó, citando, né, como eu falei, o além do bem e do mal, como eu falei no vídeo passado, né, da introdução à obra, que ele se refere ao prelúdio a uma filosofia do futuro.
né? Então, isso aqui é importante saber, porque Nietzsche agora ele tem em mãos a obra de 8 anos, né, de 8 anos atrás, e com uma visão posterior, já tendo escrito outras obras, inclusive Além do Bem e do Mal, com propondo outras perspectivas sobre o seu pensamento, e ele retorna ao humano demasiado humano, escreve um prólogo para fazer alguns, vamos dizer, alguns apontamentos, é, indicar ali algumas mudanças na sua visão. Então, por isso que é importantíssimo a gente ler o prólogo e tentar ali entender, né? Entender por que que ele escreveu esse prólogo. Ele achou tão importante escrever um prólogo sobre uma obra que já tinha sido lançada há 8 anos, tá bom? Então, o prólogo é de 1886 e a obra de 78, ok? Vamos seguir então aqui. Então, aqui é o primeiro trecho desse prólogo maior, né? Ou melhor, desse aforismo maior do prólogo. Vamos lá. Então, já me disseram com frequência, e sempre com enorme surpresa, que uma coisa une e distingue todos os meus livros. Então, desde lá do Nascimento da Tragédia até o recém-publicado, tá vendo? 1886, que é Além do Bem e do Mal, que também tem o subtítulo de Prelúdio a uma Filosofia do Futuro. Por isso, né, por isso que ele escreve esse prólogo. Então ele encontra aqui, ó, uma coisa que une, né? É uma coisa que une e distingue todos os meus livros. Então, desde o Nascimento da Tragédia até a obra atual, de 1886, Além do Bem e do Mal, ou o Prelúdio a uma Filosofia do Futuro. Pois bem, então, todos eles contêm, assim, todos eles contêm, assim afirmaram, laços e redes para pássaros incautos, e quase um incitamento constante, e nem sempre notado, à inversão das valorações habituais e dos hábitos valorizados, que é um dos temas principais do pensamento de Nietzsche, que é a questão dos valores. Adiantando aqui, Nietzsche ele vai propor uma avaliação do valor, entendeu? Então é tipo assim, a verdade é um valor, né? Ninguém duvida disso. A verdade é um valor. O que Nietzsche vai fazer? Ele vai sugerir uma questão. Qual é o valor do valor da verdade? Então, é por isso que ele fala da genealogia da moral. Então, é retornar à gênese, ou seja, da criação, da geração desse valor. Qual é o valor da verdade? Será que a verdade é realmente um valor? Ou, ou será que a verdade sempre é um valor? Vamos dizer assim, será que a verdade é sempre virtuosa? Então, são propostas que Nietzsche coloca ao fazer filosofia, né? Vamos dizer, ao criar a sua filosofia, a começar a pensar sobre a cultura. Porque, olha só, Nietzsche, ele é um crítico da cultura. Ele não cria uma filosofia, uma escola filosófica. Ele é um crítico. Ele se posiciona como um crítico da sociedade, da cultura, dos valores. Mas, para isso, ele tem um método de como fazer isso, que é a genealogia da moral. Ok? Então, vamos falar mais sobre essa primeira parte do aforismo 1 do prólogo, né? Aí vocês vão ver como é
um simples aforismo, o quanto você pode retirar dele quando se trata de um aforismo nietzschiano. Quanta coisa, quantos elementos, quanta filosofia, quanto pensamento, quanta reflexão você consegue tirar de um simples aforismo, né? Que, de repente, muitos livros não conseguem suscitar tantas reflexões, tantas questões. Então, aqui, ó, vamos começar a conversar aqui sobre essa primeira parte. Então, o filósofo como um caçador sutil, que é o laços e redes para pássaros incautos. O negócio aqui degringolou. Dei uma rateada aqui, deixa eu corrigir aqui. Então, ele fala de laços e redes para pássaros incautos. Aqui não tem jeito, aqui é um probleminha. Muito bem. Nietzsche usa a metáfora dos pássaros incautos. É o pássaro que não está muito atento às arapucas que a vida coloca para eles, né? Então ele usa essa metáfora. Para se referir a quem? Aos leitores. Nietzsche está se comunicando com alguém. Nietzsche realmente quer se comunicar com seus leitores. Ao que buscam o quê? Respostas fáceis. Aqui, sem querer ser preconceituoso, aqui tem muito a ver com o que a filosofia se tornou ao longo da modernidade, principalmente em nossos dias, que é a filosofia de autoajuda. Muita gente busca na filosofia um guia, né? O manual que vai te ensinar a se guiar pela vida. Não é que a filosofia não faça isso, pô. O estoicismo faz muito disso. Mas não é como diz aqui, não é com respostas fáceis. Não é uma coisa assim, tipo, me fala o que eu tenho que fazer. Existe uma busca individual. Se exige, melhor dizendo, se exige uma busca individual, um aprofundamento sobre as questões existenciais. E não uma coisa, me diz o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. Como se você estivesse diante de uma entidade divina, né? De um totem de sabedoria que vai te falar tudo da maneira mais correta possível para você realizar. Não é assim. O negócio é trabalhoso, entendeu? Então, Nietzsche usa a metáfora dos pássaros incautos para se referir aos leitores que buscam respostas fáceis. Ah lá, certezas dogmáticas ou reconforto moral. Esses livros, só um minutinho, seus livros não são tratados tradicionais que entregam conclusões mastigadas. São armadilhas de pensamento. Então, há essa intenção de, de criar armadilhas. Há essa intenção de criar armadilhas para os seus leitores. Então, ele atrai o leitor para o texto para fazê-lo tropeçar em suas próprias certezas. Palavra-chave, Nietzsche. Certezas são como preconceitos. Você se fecha numa certeza e essa certeza, como o nome já diz, é inquestionável e você precisa que tudo esteja alinhado com essas certezas. De maneira que o que não estiver alinhado, sujeito a essas certezas, é desqualificado, é demonizado. Então, Nietzsche, como eu falei naquele primeiro vídeo, ele vai colocar sob suspeita essas certezas. Então, ele arma uma arapuca por meio da sua filosofia, da linguagem, né, dos gêneros literários que ele utiliza, é a arapuca, para pegar o leitor incauto, igual um pássaro incauto que é pego numa armadilha. Justamente para quê? Para checar, para avaliar, ou melhor, para aferir as suas certezas. Não é que Nietzsche vai dizer assim,
olha, você está errado pensar assim. Não, ele quer fazer com que você pense, avalie as suas certezas. Que isso parta de você. Ele só está ali para te provocar essa ação, essa intenção de você mesmo checar esses valores, ok? Então, seguindo aqui, um segundo ponto é a inversão das valorações habituais, né? Quais são os valores dominantes que regem a sua vida? Ou seja, eu vou provocar aqui uma inversão desses valores, ou pelo menos vou questionar a eficiência, tá? A eficiência desses valores. Então, este é o coração de todo o projeto nietzschiano, como eu falei. Esse é o cerne, é a base da filosofia nietzschiana, que é chamada de a transvaloração de todos os valores. Quem já conhece um pouco Nietzsche já deve ter ouvido falar sobre esse palavrão aí, né? Transvaloração de todos os valores. Ou seja, é colocar tudo de cabeça para baixo, sob suspeita. Sabe por quê? Esses valores dominantes, eles dominam a nossa existência. Eles determinam o nosso pensar e o nosso agir. Então, isso é muito importante. É muito importante nós sabermos se esses valores realmente são eficientes para tal missão, né? De determinar quem nós somos, o que devemos fazer, né? O que é o homem, o que é o mundo, o que é tudo. Então você coloca toda a sua existência em sujeição de valores. Ok, é isso mesmo que é a vida. Mas é preciso agora, nesse momento, verificar se esses valores realmente são eficientes, eficazes para essa atribuição, vamos dizer assim. Então, ele não quer apenas mudar de opinião sobre as coisas. Ele quer o quê? Questionar por que consideramos algo bom, moral ou verdadeiro. Por que que a verdade é uma virtude? Como eu estava falando. Por que que tal coisa é julgada boa ou má, ou imoral, ou moral, ou falso, verdadeiro? Vamos começar do zero? Vamos recomeçar? E para recomeçar, vamos avaliar esses valores? Vamos saber qual é o valor do valor? Porque assim a gente pode manter realmente aqueles que são valorosos e reformar, né? Vamos dizer assim, reformar aqueles que descobrimos após essa verificação que não são tão eficientes, muito pelo contrário, eles não favorecem a nossa existência, ok? Aí tem aqui sobre o incitamento nem sempre notado, como ele fala, né? Ali no prólogo, né? Na primeira parte que eu citei ali. Mostra que ele opera de forma subterrânea, minando os hábitos de pensamento do leitor sem que este perceba imediatamente. Então, é, Nietzsche ele vai sorrateiramente, por meio, como já falei, por meio da linguagem, das questões, da suspeita, enlaçando o leitor e trazendo ele para essa reflexão. Sem menos ele esperar, ele já está na reflexão. E ele mesmo, o leitor, né, durante a leitura, durante a sua reflexão, ele já vai ali automaticamente pontuando alguns valores que talvez, né, ele já tenha alguma pulguinha atrás da orelha, vamos dizer assim, sobre tal valor, sobre tal virtude, entendeu? Então, inicialmente,
essas são as intenções de Nietzsche, nesse primeiro trecho desse primeiro aforismo do prólogo. Vamos seguir agora com uma outra parte da leitura desse mesmo aforismo, tá? Como tudo somente humano, demasiado humano, ó, perceba aqui, ó, que esse como tudo somente humano, demasiado humano, Nietzsche escreve como a fala do leitor, que aqui, ó, com este suspiro, ó, dizem que um leitor emerge de meus livros, não sem alguma reticência e até desconfiança. Frente à moral. Que moral é essa? A moral dominante. E mesmo um tanto disposto e encorajado a fazer-se defensor das piores coisas. E se elas forem apenas as mais bem caluniadas? Olha a questão que ele coloca aí. Já chamaram meus livros de uma escola da suspeita, né? Como eu venho falando aqui. Mais ainda, do desprezo da moral, né? Dos valores. Felizmente, também da coragem, até mesmo da temeridade. Ele encontra aqui Nietzsche está falando o seguinte, ó, o que falam da minha obra. Olha só, a obra, em 1878, foi muito pouco lida. Só que esse prólogo, relembrando, é escrito em 1886, 8 anos depois. Então, essa obra já tinha sido muito lida. Por isso também a importância do prólogo. Então, ele estava assim, ó, o que costumam dizer sobre a obra, né? Continuando ali a parte anterior. Então, ele traz aqui uma fala, que ele fala como um suspiro dos leitores ou de pessoas que ouviram o que leitores disseram sobre a obra. Como? Tudo somente humano, demasiado humano? Tudo é humano, então? Não existe nada espiritual? Não existe nada transcendental, divino? Tudo para Nietzsche é humano, demasiado humano? Sim, é justamente o título da obra. Tudo é humano, demasiado humano. Então, aí Nietzsche fala, com este suspiro, dizem que um leitor emerge de meus livros não sem alguma reticência, né? Alguma resistência àquilo ali. Peraí, pô. E até desconfiança frente à moral. Ou seja, o leitor sai ali, agora ele sai, como eu falei, com a pulguinha atrás da orelha, assim, poxa, será que tudo que eu acreditei realmente é, é um produto da minha ilusão? Eu fui iludido? Eu fui convencido por meio de várias instituições, a família, a educação, a política, entendeu? A igreja, a religião me convenceram e eu aceitei passivamente uma moral que eu nunca chequei se realmente ela poderia ser chamada de moral, entendeu? Então, após a leitura de Nietzsche, essas dúvidas surgirão e surgiam nos seus leitores. É o que está pontuando aqui. E mesmo tanto disposto e encorajado a fazer-se defensor das piores coisas, porque aí tinha também um lado, um lado mais radical de leitores, tipo assim, então se tudo é humano, demasiado humano, eu vou começar a defender o que eu quiser. E não é essa a proposta de Nietzsche. Não é simplesmente você chegar e se tornar, usar toda essa filosofia para violência. Não, não tem nada a ver com isso. É o que tentaram fazer muitas vezes com Nietzsche, que aí é papo para a introdução, que existe um vídeo, né, que está aí no nosso canal, tá lá, né, o filósofo da suspeita, já teve a primeira live, que eu falo sobre isso, sobre a tentativa de transformar Nietzsche num profeta do nazismo, tá? Mas muito pelo contrário. E, e se elas forem apenas as mais bem caluniadas? Essa é a questão, essa é uma questão central. Será que as piores coisas que a moral dominante diz ser
piores coisas, elas só são porque elas foram as mais bem caluniadas, olha bem, foram as mais bem desqualificadas. Ou seja, você embarcou numa narrativa em que está definido o que é bom e o que é mal. E você aceitou isso passivamente, sem refletir. Então, será que aquilo que é julgado mal só é julgado mal porque ele foi muito bem caluniado? Entendeu? Então, aí continua, já chamaram meus livros de uma escola da suspeita. Sim, Nietzsche, ele propõe a suspeita total, mais ainda do desprezo. Mas nem só existe coisas negativas sobre a sua obra, como também diz que identificaram também nos livros dele uma certa coragem e temeridade, porque ele tem a coragem de questionar uma moral vigente e dominante. E no caso de Nietzsche, na época dele, essa moral estava atrelada ao cristianismo, à igreja, né? Uma instituição muito poderosa. Daí é preciso coragem, né? Tá, vamos seguir aqui, ainda falando sobre essa parte. Muito bem. Aí aqui já começa falando, né, sobre o suspiro, né? O suspiro e o desencanto, né? Porque a obra de Nietzsche produz, né? Ela, ela proporciona aos seus leitores um certo desencanto. É como se você tem, você está bem alicerçado em suas certezas, bem convicto. E de repente, diante do texto de Nietzsche, essas convicções começam a sofrer um certo ataque que começa a desestabilizar essa estabilidade, né? Então vai promover um desencanto. Em alguns, é óbvio, né, que cada pessoa vai reagir de um jeito. Uma pessoa que não quer abrir mão de seus valores vai ser um forte resistente à filosofia de Nietzsche e vai fazer de tudo para desqualificá-la ou, sendo honesto, né, de tentar rebatê-la. Outros poderão dizer que concorda com uma parte, discorda de outra, e outros vão se render às questões de Nietzsche. Alguns de forma moderada e outros de forma radical. É um grande problema, né? Então, o suspiro do leitor, como está falando, é como? Tudo somente humano, demasiado humano? Tudo é humano? Meu Deus. Então, representa o quê? A desilusão. Nietzsche nos despoja do consolo metafísico, né? E transcendental. Ele vai negar, não tem metafísica, esqueça, isso é papo de Platão. E depois do cristianismo, porque o cristianismo é o quê? É uma apropriação da metafísica de Platão com uma roupagem religiosa cristã, judaico-cristã, né? Mas a sua filosofia, os seus pensamentos têm essa intenção. Olha, não existe esse tipo de consolo que você consegue adquiri-lo, se apoiar na metafísica, naquilo que está fora da física, aquilo que está para além do mundo sensível, do mundo físico, né? E que transcende a nossa realidade. Isso não existe. Isso é papo. É papo de Platão. Ok. Então, não há um mundo ideal, como pensava Platão, né? No mundo das ideias. Não há um mundo ideal, divino, muito menos divino, e absoluto. Não. Por trás dos nossos valores, tudo o que julgávamos sagrado, olha aí, puro ou sublime, é revelado como uma construção meramente humana. Aí o desencanto. Tudo é humano. E se é humano, também é histórico, finito e pragmático. Por que pragmático? Porque ele tem a intenção de resolver problemas humanos, problemas do dia a dia, do nosso cotidiano,
sobre a nossa existência. Então, esses valores que são criados a partir de uma necessidade humana e demasiadamente humana, mais que o próprio humano, para dar um sentido maior a esse valor e conceder, outorgar a esse valor mais autoridade para convencer as massas, o coletivo, ele ganha essa roupagem divina, sagrada e espiritualista. Tá? Então, essa é a visão de Nietzsche que ele já está apresentando no prólogo. O segundo ponto aqui é a defesa do caluniado. Ó, ao suspeitar da moral tradicional, o leitor não apenas hesita diante do que é considerado bom, mas passa a olhar com curiosidade para aquilo que a moral sempre condenou. Olha só que coisa interessante. Agora, a partir de Nietzsche, a gente não olha mais para a moral no que ela diz que é virtuoso, ok? Mas aquilo que ela sempre desqualificou, que ela sempre disse que era um vício e não uma virtude. Ou seja, ele provoca uma mudança de olhar. Então, antes, o que eu tenho que fazer? Quais são as virtudes? Ok. Então, vamos aprender as virtudes como Platão acreditava que era possível. Quem já leu a República sabe disso. Mas agora é uma mudança de perspectiva. Que lá na introdução, nesse vídeo que eu falei que tem no canal, a gente fala sobre esse perspectivismo de Nietzsche. Então, é uma mudança de perspectiva. Vamos olhar agora para aquilo que a moral sempre desqualificou, sempre disse que era vício. Para que isso? Também para checar. Por que, que ela sempre disse que isso era errado, que isso aqui é sempre vício? Eu quero saber por quê. Então, a provocação de Nietzsche aqui é cirúrgica. E se o que chamamos de mal ou de pior for simplesmente aquilo que a moral vigente mais conseguiu caluniar e reprimir, mas que guarda em si forças vitais essenciais? Isso aqui também é importante. Para Nietzsche, a referência da moral para Nietzsche é a força vital, que depois vai ganhar o nome, né? Depois não, né? Que ganha o nome de vontade de poder. Essa vontade de poder é a vontade de vida, entendeu? É o humano exercendo a sua potencialidade de viver uma vida em todo o seu potencial, não uma vida para depois da morte, né? Por exemplo, o cristianismo, as religiões, de uma forma geral, sempre tem uma esperança após a morte. Talvez alguma religião não tenha isso, mas é uma das três principais religiões, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, sempre tem uma esperança após a morte. E se coloca sobre essa vida pós-morte todo o potencial da vida. Então Nietzsche vai negar essa vida pós-morte, que não existe, é ilusória, é uma fantasia, e vai colocar esse potencial na única vida que realmente é possível, que é a vida física, nesse mundo físico, o único que existe em que nós moramos, com esse corpo que nós temos. Então, a força vital essencial é essa força física. Então, ele vai chegar ao seguinte: então, esses valores ou desvalores que a moral vigente chama de vício, que deve ser reprimido, nós temos que checá-los para saber se, de repente, esses valores que são caluniados pela moral, muitas vezes caluniados, muitas vezes ensinado, né, de forma caluniosa, para ver se esses valores, ou melhor,
para saber se esses desvalores, vamos dizer assim, na verdade são valores que beneficiam a força vital, essa vida física. Então, como eu falei, é uma mudança de perspectiva em não só avaliar o que a moral diz que é virtude, mas principalmente o que a moral diz que é vício de uma forma muito caluniosa, ok? Vamos continuar aqui. Como eu falei, que esse primeiro aforismo é um pouquinho mais longo, tá? Vocês vão ver que outros vídeos serão mais breves, porque serão aforismos menores, tá? Mas é um exercício interessante de filosofia. Então, seguindo aqui. Tem um terceiro ponto. Tem um terceiro ponto, já ia me esquecendo. Que é a escola da suspeita. São termos. Tudo que eu estou pontuando aqui é porque faz parte, assim, está sempre presente na reflexão de Nietzsche, em qualquer obra que você for ler de Nietzsche, tá? Então, Nietzsche assume orgulhosamente o rótulo de mestre, né, de mestre da suspeita. É só isso mesmo. Eu coloco tudo sob suspeita e proponho a transvaloração de todos os valores. Tudo tem que ser transvalorado, checado, né? Então, o leitor que sai de seus livros passa por um itinerário afetivo e intelectual bem definido. Afetivo por quê? Porque ele vai mexer justamente com os sentimentos mais íntimos de seus leitores, né? Digamos que um cristão, por exemplo, um cristão devoto, ele decide ler os livros de Nietzsche. Então, esse lado afetivo, religioso, vai ser abalado, né? Não tem dúvida disso. Mas também o seu lado intelectual também será ali movimentado, vamos dizer assim, né? Vai, vai se exigir desse leitor uma certa postura intelectual. E não só, eu digo, do religioso, até mesmo, por exemplo, um militante de alguma ideologia, de esquerda ou de direita, que seja, também vai ser abalado pelos escritos de Nietzsche. Porque Nietzsche é contra todo e qualquer sistema fechado. Que é esse sistema fechado que Nietzsche é contra? Deixa eu aqui até adiantar um pouquinho sobre isso. Imagina um sistema de conhecimento, de ideia, que se entende, que se entende como conhecedor de tudo e possuidor de todas as respostas inerentes à existência. Isso é impossível. Nietzsche dizia que todo filósofo sabe que isso é impossível, mas mesmo assim, muitos filósofos insistem em criar sistemas fechados, totalitários. E isso acontece muito na política, em ideologias, né, em partidos políticos, não somente em instituições religiosas, entendeu? Então, um sujeito militante radical de esquerda, ele opera dentro de um sistema fechado, em que esse sistema de valores que ele está inserido é o verdadeiro, é o absoluto, inquestionável. É igual o comportamento do religioso. A mesma coisa, um sujeito militante radical de direita. Mas isso você pode encontrar em qualquer ambiente da sociedade. Essa postura diante de algum sistema de valores que se entende perfeito, totalitário. Nietzsche é contra isso. Como eu já tinha falado antes, o conhecimento é aberto. É um eterno devir. Tudo é um eterno vir a ser. Então, Nietzsche tem uma perspectiva aberta para o conhecimento. Nada é definitivo. Nada está pronto e acabado. Tudo está sendo construído o tempo todo. Então, seguindo aqui. Desconfiança e desprezo. Inicialmente, tem o choque, né? De desmascarar as certezas
e as ilusões confortáveis. Só que é interessante que começa a se identificar que, numa primeira leitura, e essa leitura impactando o leitor, vai gerar desconfiança e desprezo. Desconfiança de tudo aquilo que eu acreditava. Então, aqui é um momento de crise, entendeu? Eu passei por isso, né? Muitos amigos passaram por isso. Minha primeira formação foi teologia, então, para vocês verem. E ao longo dos vídeos eu vou me apresentando mais para quem não me conhece. Mas gera desconfiança, entendeu? Mas também gera coragem e temeridade. Em seguida surge a necessidade de coragem. Você vai precisar de coragem. Porque o exercício proposto é de verificar tudo aquilo que sempre te definiu, que sempre deu sentido à sua existência. Então você precisa ter coragem para verificar se esses valores que sempre definiram a sua existência são realmente valores. Então precisa de coragem para isso. Porque você vai desmontar um edifício, você vai colocar pelo menos em suspeita o edifício de valores. Um sistema de valores vai ser colocado sob suspeita que ali tem afetividade. Ali existe uma história de afetividade que tem relação com a tua religião, com a tua família, com suas crenças em geral, com as suas ideologias, entendeu? Então, para suportar um mundo sem garantias metafísicas, olha só o que isso aqui. Sem garantias metafísicas. Não tem nenhuma garantia metafísica. Esquece isso. Ou pelo menos, pense sobre isso. E se o mundo não tiver, né? E se a existência não tiver uma garantia metafísica, será que, pelo menos, pensar nessa possibilidade, para aqueles que não querem abrir mão dessa segurança metafísica, da existência de uma divindade, tira essa divindade, como é que você fica? Tenta entender como é que seria a vida sem a existência dessa, dessa possibilidade metafísica, vamos dizer assim. Então, não basta destruir a ilusão, é preciso ter a audácia de viver e pensar no abismo que sobra. O absurdo, que o Camus fala muito. Então, se você se convencer, ou se você entender que realmente todos esses valores que você sempre acreditou não passavam de ilusão, o que você tem agora? Um grande abismo, um grande vazio. E isso faz parte, segundo Nietzsche, da evolução do homem, da sua metamorfose, entendeu? Aqui ele vai falar sobre espírito livre, né? Então, é a passagem do espírito dominado por um sistema de valores para um espírito livre, liberto. E a condição de liberto em Nietzsche é de que esse sujeito se emancipa desses sistemas de valores que dominam a existência. E ele passa a viver agora a partir de si mesmo. Só tem ele. Agora, Nietzsche não vai deixar de entender as consequências desse ato de libertação, nesse sentido, nesse contexto, de estar, de ter consciência de todos esses sistemas de valores que existem no mundo, religiosos, políticos, ideológicos, revolucionários, qualquer coisa. Qualquer sistema fechado, totalitário, que rege o mundo, rege as pessoas, e agora você sabe que isso existe e como funciona, e você precisa agora se refazer a partir desse conhecimento. Quais são as consequências? Né? Seguindo aqui, seguindo aqui, é, aqui é a terceira parte ainda do aforismo 1 do prólogo. Vamos ler aqui. De fato, é, então, de fato, eu mesmo não acredito que alguém, alguma vez, tenha olhado para o mundo
com mais profunda suspeita, e não apenas como eventual advogado do diabo, mas também, falando teologicamente, como inimigo e acusador de Deus. E quem adivinha, ao menos em parte, as consequências de toda profunda suspeita, os calafrios e angústias do isolamento, a que toda incondicional diferença do olhar condena quem dela sofre, compreenderá também com que frequência, para me recuperar de mim, como para esquecer-me temporariamente, olha só, procurei abrigo em algum lugar, em alguma adoração, alguma inimizade, leviandade, cientificidade ou estupidez. E também porque, onde não encontrei o que precisava, tive que obtê-lo à força de artifício, de falsificá-lo e criá-lo poeticamente para mim. Que outra coisa fizeram sempre os poetas? Para que serve toda a arte que há no mundo? Aqui é a síndrome de sinceridade de Nietzsche. É o que eu estava falando antes aqui. São as consequências que ele mesmo está experimentando. Por propor esse tipo de olhar para o mundo, para os valores. Ele entende as consequências de ser um inimigo e acusador de Deus, de ser um tipo de advogado do diabo. Ou seja, pegar todo esse sistema de valores, que aqui no caso, em particular, um sistema de valores religiosos, que tem como, como referência maior a existência de uma divindade. E quando você coloca isso sob suspeita, você coloca sob suspeita quem? O próprio Deus. Então ele se coloca como o inimigo e acusador de Deus. Quem não conhece a expressão do Zaratustra, né? Que Deus está morto, né? Então ele tem essas ele sente essas consequências que que geram nessa atitude, porque as suas bases também foram solapadas, foram abaladas. Então, ele vai reconhecer e vai ser sincero em dizer que, para se recuperar de si mesmo, como para esquecer-me temporariamente, ele vai procurar abrigo em algum lugar, em alguma adoração, e nas ilusões, nas fantasias, em inimizades, leviandades, cientificidades, estupidez, e também porque, onde não encontrei o que precisava, tive que obtê-lo à força de artifício. Aqui vem uma coisa muito interessante que para Nietzsche é muito importante como um remédio, uma fuga da realidade que ele está descobrindo sobre a existência, que é a arte. A arte, ela é um, um esconderijo perfeito para que a gente possa fugir da nossa própria realidade. E é o melhor refúgio. Por isso ele fala, que outra coisa fizeram sempre os poetas? Não foi fugir da realidade? Sempre não foi essa a proposta dos poetas de fugir da... É tipo assim, o poeta, ele sabe que o que ele está fazendo é uma ilusão, é uma fantasia. Porque a realidade é cruel, não tem sentido, entendeu? Não existe esse sentido superior. Tanto que Nietzsche vai dizer que nós, os seres humanos, somos só uma espécie de animal, como qualquer outra. E quando você contempla essa realidade dura, cruel, você, como ser humano, busca um refúgio. É o que ele está falando aqui. E o melhor refúgio para Nietzsche é na arte. Então, para que serve toda a arte que há no mundo, se não esse refúgio de nós mesmos, de nossa crueza, de nossa realidade? Vamos falar então sobre isso aqui. O acusador, aqui, tá vendo? O acusador que é ele e o preço
da suspeita radical. Ele está sofrendo as consequências. Então, Nietzsche não se coloca apenas como um crítico moderado. Ele se declara o acusador de Deus e o defensor das perspectivas reprimidas. Um tipo de, como a gente diz, advogado do diabo. No entanto, olhar para o mundo sem o amparo de garantias divinas ou verdades absolutas cobra um preço altíssimo. Então, quando você abre mão das garantias divinas ou de verdades absolutas, você vai ter que pagar um preço. São as consequências. Nietzsche sabe disso. Então, aquelas aqui, ó, isolamento e vertigem, a incondicional diferença do olhar gera calafrios, angústia e uma imensa solidão. Uma imensa solidão. Não é que você romantiza a solidão. Ela é uma consequência desse olhar crítico que coloca tudo sob suspeita, inclusive o próprio Deus. Né? Então, a solidão é uma consequência, porque você se afasta da maioria. E não aqui, não é que a maioria acredita na existência de uma divindade. Talvez nos dias de Nietzsche, na Europa de Nietzsche, poderia ser essa a verdade. Ou não, mas não só aqui se fala sobre a crença na divindade, mas na crença de qualquer valor que tem a pretensão de ser totalitário. Então, se você coloca todos os valores sob suspeita, a consequência é o isolamento, a solidão. Imagina um sujeito que pertence a um partido político radical, que tem seus valores dentro dessa perspectiva radical, né, totalitária. E esse sujeito resolve questionar esses valores. O que vai acontecer com ele? Quais são as consequências? Isolamento. Você não pode mais frequentar nosso espaço. Entendeu? Então, são consequências que você vai ter que assumir. Por isso também a coragem, né? Ó, quem enxerga além das ilusões compartilhadas pela multidão acaba por ser isolado. Não tem saída. É uma consequência. Agora, você assume as consequências e segue na metamorfose, ou você recua, se intimida e se mantém numa ilusão por algum artifício que ele usa, a arte. Né? Muito bem. Um segundo ponto aqui, ó, a necessidade do refúgio, né, e do autodescarrego. Termo mais ou menos. É o que ele faz, né? Ó, ninguém consegue suportar a lucidez absoluta. Ser totalmente lúcido quanto à nossa realidade, complicado, né? Então, o tempo todo sem enlouquecer ou sucumbir a essa lucidez da realidade. Né? Então, o próprio Nietzsche, como eu falei, admite a necessidade de recuperar-se de si, do que ele está descobrindo, e buscar abrigo provisório. Abrigo provisório. Provisório, tá? Provisório, não definitivo. Nietzsche não vai abrir mão da sua filosofia, da metamorfose, da passagem do homem para o além do homem, que é traduzido erroneamente como super-homem. Tá? Esquece o super-homem, e aqui nós utilizamos o além do homem. Tá? Então, ele não abriu mão. Mas ele reconhece que, em certos momentos, é preciso de um refúgio sobre essa dureza da realidade. E, para ele, o melhor refúgio é a arte. É interessante a lista heterogênea de refúgios que ele enumera, né? Ele fala sobre cientificidade, leviandade, estupidez, adorações ou inimizades. Então, você
em algum momento ali, promover certas discussões, certos debates que, de repente, vai bater de contra a, a essa postura mais radical da ciência, provocando inimizades, até mesmo nas questões de adorações. Então, é como se você, é, por um momento, Nietzsche, ele se ocupou de algumas dessas fantasias, dessas ilusões, para se recuperar. É uma fuga humana. Ó, tudo vale como anestésico, temporário, para aliviar o peso da suspeita constante. Então, é tipo assim, a suspeita era necessária, mas uma suspeita radical, como a dele, tem consequências. É como se você ficasse doente, tá? Então, a suspeita, em excesso, ela provoca uma certa doença. Só que, vamos dizer assim, um mal-estar. Só que ela é necessária para você evoluir e até mesmo, aquilo que te está causando mal-estar ser superado. Mas não é um caminho reto, entendeu? É um caminho que você avança e em algum momento você dá uma recuada, dá uma desviada, utilizando alguma medicação para suportar esse mal-estar, até que o mal-estar suma. E ele vai sumir. E outros males, né, virão. E outros problemas surgirão, porque o conhecimento é aberto. Ele segue, né? Ele segue ininterrupto. Ok? Vamos seguir. Tá. Tem um terceiro ponto. Perdão, tem um terceiro ponto. A arte, né? A arte como falsificação necessária e sobrevivência. Tá? Eu estava falando aqui também. A arte como falsificação necessária e sobrevivência. Quando o refúgio real não existe na realidade, surge o gênio criativo, a invenção poética e a arte. Né? Que para Nietzsche, a poesia é esse gênio criativo. Então, para Nietzsche, a arte não é um mero adorno estético, é uma ferramenta de autopreservação. Onde a verdade é insuportável, a arte cria a ilusão vital, necessária para continuar vivendo. Então, falsificar a realidade, poeticamente, é o recurso supremo do espírito para não ser o quê? Esmagado pela própria lucidez. Então, aqui, vocês vejam assim, ó, a referência de Nietzsche é a força vital, é a vida em sua potência. E que vida é essa? A vida física. Então, se a realidade está causando mal-estar à vida física, então que a verdade seja, que a verdade sucumba. Entendeu? Porque a referência é a vida física, é a força vital, a vida em potência, a vida física do corpo, da terra, e não de um mundo ilusório, fantasioso, espiritual, transcendental. Ok? Então, se a verdade está atrapalhando essa força vital, ela tem que ser interrompida. E para isso você busca algum tipo de remédio para socorrer o quê? A vida física. Entendeu? Então a verdade não está acima da vida física, da saúde física. Não. Então, por um momento, eu me afasto da verdade e me meto em algumas ilusões para reforçar essa vida. Essa vida sendo reforçada, eu retorno à suspeita, à minha filosofia de questionar tudo, suspeitar de tudo, até que aconteça de novo e eu recorra porque a referência sempre será essa vida física. Entendeu?
até que eu supere, até que eu supere esse mal-estar provocado pela realidade, como eu falei antes, ok? Então, seguindo, e aqui agora é encerrando esse longo aforismo, tá? Então, vamos lá. Então, mas o que sempre necessitei mais urgentemente para minha cura e restauração própria foi a crença de não ser de tal modo solitário. Ó, a crença de não ser de tal modo solitário, de não ser assim solitariamente uma mágica intuição de semelhança e afinidade, de olhar e desejo, um repousar na confiança da amizade, uma cegueira a dois, sem interrogação nem suspeita, ó, sem interrogação nem suspeita. Uma fruição de primeiros planos, de superfícies, do que e próximo e está perto, de tudo que tem cor, pele e aparência. Talvez me censurem muita arte nesse ponto, muita sutil falsificação de moeda, que eu, por exemplo, de maneira consciente, caprichosa, fechei os olhos à cega vontade de moral de Schopenhauer, num tempo em que já era claro e evidente bastante acerca da moral, e também que me enganei, ó, que me enganei, auto-engano, quanto ao incurável romantismo de Richard Wagner, compositor, como se ele fosse um início e não um fim. Wagner não é o início, é o fim de uma época. Perdão aqui, pessoal. É o fim. Nossa, tirei tudo aqui. Perdão aqui, só um minutinho. Então, Wagner é o fim não de finalidade, o fim de tempo, é o fim de uma época, e não o início, que ele se enganou propositalmente. Também quanto aos gregos, também com os alemães e com vários outros também. Supondo, porém, que tudo isso fosse verdadeiro e a mim censurado com razão. Que sabem vocês disso? Que podem vocês saber disso? Da astúcia de autoconservação, da racionalidade e superior proteção que existe em tal engano de si, e da falsidade que ainda me é necessária para que continue a me permitir o luxo de minha veracidade. Basta, eu ainda vivo e a vida não é excogitação da moral. Ela quer ilusão, a vida quer ilusão, vive da ilusão. Porém, vejam só, já não começo de novo a fazer o que sempre fiz, como o velho imoralista e apanhador de pássaros, faltando imoralmente, amoralmente, além do bem e do mal, muita informação. Aqui é o seguinte, é a continuação da parte anterior, então ele reconhece que ele se envolveu no auto-engano proposital, que era uma necessidade para a sua própria evolução, para a sua própria existência. Então, ele primeiro foi discípulo de Schopenhauer e do seu pessimismo. Tanto que ele fala aqui, ó, fechei os olhos à cega vontade de moral de Schopenhauer, num tempo que já era claro e evidente que aquilo que Schopenhauer criticava na sociedade, na verdade, era uma vontade ligada a uma moral. Ou seja, é aquilo que Nietzsche vai ser contrário quando alguém. Ah, não, eu vou fazer uma crítica da nossa moral, mas no lugar dela eu vou colocar uma outra moral. Um sistema fechado. Então, ele já percebia isso em Schopenhauer, mas ele se manteve no auto-engano como uma necessidade temporária. E acontece o mesmo com Richard Wagner, quando ele já sabia que Richard Wagner não era um início de uma era, mas já um fim.
com o seu romantismo incurável. Então, a mesma coisa ele pensou sobre os gregos. Então, tudo aquilo que era valoroso para ele, ele mesmo, olha só, Nietzsche vai colocar a sua própria vida como um experimento da sua filosofia, né? Então, ele tem valores que já o guiavam na vida. E ele mesmo coloca esses valores sob suspeita. Então, o seu discipulado a Schopenhauer, a sua amizade com Richard Wagner, a sua ideia sobre os gregos, sobre os alemães do futuro. Então, só que ao longo do seu exercício filosófico, tudo isso vai ficando muito claro que não passa de ilusão ou de pertencer a uma época que já não responde mais às nossas necessidades, mas que ainda era necessário se manter enganado sobre essas coisas, certo? Então, ele tem consciência do auto-engano, conforme a gente vem conversando anteriormente nesse vídeo, ele tem consciência do auto-engano como uma estratégia de existência, mas superado a necessidade desse auto-engano, a coisa tem que seguir, ser superada e os vínculos desfeitos, certo? Assim termina esse primeiro aforismo do prólogo, mas vamos conversar ainda um pouquinho sobre ele aqui. Então, a necessidade afetiva do repouso e da amizade. Então, diante da vertigem e do isolamento trazidos pela suspeita radical, o filósofo confessa uma fome profundamente humana, que é o quê? O desejo de não estar só. Ninguém quer ficar isolado, solitário. Então, Nietzsche é honesto. Não, isso é ruim, pô. Isso é muito ruim. Ele descreve a necessidade de uma cegueira a dois. Legal isso, né? Porque eu vou fingir que não estou vendo, para que eu possa ainda ter a sua presença. Mas assim que eu conseguir superar essa necessidade humana, você vai para lá que eu vou para cá. Entendeu? Então, a amizade pura, onde se possa descansar o olhar analítico e fruir a superfície das coisas, né? Que é o quê? A pele, a cor, o aparente, sem a obrigação de quê? De esquadrinhar e suspeitar de tudo o tempo todo. Então vai ter que ter um momento que você vai ter que se satisfazer com a superfície, mesmo sabendo que a superfície é superfície, mesmo sabendo que a ilusão é ilusão, porque a vida física precisa dessa ilusão e ela é a maior referência. Sacaram? O ponto 2 aqui, ó, a falsificação consciente, é o que a gente está falando. É uma falsificação proposital, consciente. Então, Schopenhauer e Wagner, né? Então, Nietzsche aborda diretamente as maiores influências de sua juventude e admite o auto-engano. Ele não está fugindo do auto-engano. Eu realmente me enganei. Ele fala isso, né? Então, com Schopenhauer, então admite que fechou os olhos para o moralismo velado na filosofia da vontade do seu antigo mestre. É como se o Schopenhauer, como eu falei, ele critica o moralismo fazendo um novo moralismo. Nietzsche percebe isso, mantém o auto-engano até ele superar e seguir em frente. E com Wagner reconhece ter fingido não ver o incurável romantismo e o crepúsculo cultural que Wagner representava. Crepúsculo, né? O fim. Querendo enxergar nele um novo amanhecer. Ou seja, inicialmente, Nietzsche via Wagner como uma novidade, uma nova era surgindo. Só que ao longo da sua experiência com Wagner e amizade, ele percebe que não. Wagner, na verdade, simboliza o fim de uma era romântica. Então, o romantismo está sendo superado. Precisamos continuar andando. Mas, por enquanto, eu me mantenho ali no alto engano com Wagner até que eu veja que, ó, já superamos e seguimos em frente. Ou seja, enquanto ele escreve o prólogo, ele já superou tudo isso. É 1886 e não 78. Só para lembrar.
Por fim, esses enganos não foram ingenuidade, mas uma necessidade de sobrevivência, que eu estava falando, afetiva e intelectual. Para avançar, seu espírito precisava criar ídolos temporários sobre os quais apoiar suas esperanças. É como se você, para eu construir um edifício, eu começo pela base, para sustentá-lo. Só que a base não é tudo, né? Existe o restante da construção, mas por hora eu tenho que me apoiar nessa base para que eu possa elevar o edifício. Então aqui é uma necessidade como uma estratégia, vamos dizer, existencial, certo? O terceiro ponto aqui, vamos lá. A astúcia de autoconservação e ilusão vital. Então, diante dos críticos que possam apontar suas incoerências passadas, Nietzsche lança um desafio. O que vocês entendem de astúcia, né? Porque, lembra quando ele fala isso? O que vocês entendem da astúcia necessária para continuar vivo? Que poderia fazer, isso é uma contradição. Se você coloca tudo sob suspeita, mas ao mesmo tempo você se auto-engana, está se contradizendo. Ali vai falar que não, porque como é que vocês, os críticos, podem falar de contradição se vocês nunca experimentaram o que eu estou experimentando? Então, o que vocês entendem da astúcia? É necessária para continuar vivo. Então, a minha astúcia, o meu auto-engano proposital, ele visa a minha própria existência, coisa que vocês nunca precisaram fazer, porque vocês se mantêm em sujeição a uma moral totalitária e dominante. Então, vocês não podem falar disso. Vocês não precisaram fazer isso. Entendeu? Então, não venham falar de mim. A não ser que vocês experimentem o que eu estou experimentando. Entendeu? Por isso também se fala que a filosofia de Nietzsche é experimental. Você precisa experimentar. Vocês que estão vendo esse vídeo são convidados a experimentar o que Nietzsche experimentou. Aí sim vocês poderão falar com conhecimento. Então, aqui ele enuncia uma de suas teses mais marcantes. A verdade absoluta pode ser destrutiva. A vida necessita de ilusão, né? A vida necessita de ilusão. A falsificação temporária, a arte e o auto-engano calculado foram a armadura necessária para que seu espírito sobrevivesse à dor do isolamento e pudesse ter o luxo de sua veracidade posterior. É uma estratégia, foi uma necessidade, mas tendo como referência maior a saúde física, que é a única coisa que existe. Eu estou protegendo a única coisa que realmente tem valor na existência, que é a vida física. Entendeu? E aqui o retorno, o retorno circular do caçador. No encerramento, ele percebe com ironia que, ao tentar se explicar e se desculpar, acabou caindo no mesmo hábito de sempre, armando redes, falando de forma imoral, instigando o leitor para além das categorias simplistas de bem e mal. Ou seja, ele voltou a ser o velho apanhador de pássaros. Ataca novamente, né? Ele percebe que, no final, ele continua fazendo a mesma coisa o tempo todo, né? Provocando as pessoas nessa perspectiva. Antes de encerrar aqui, então, vocês viram que esse aforismo foi bem longo. Espero que vocês gostem do conteúdo. Quiser comentar lá nos comentários do próprio vídeo, fiquem à vontade, tá? Qualquer dúvida, pode colocar lá que eu vou responder, tá ok? Fiquem à vontade, tá bom? E, como eu falei, eu vou sempre propor uma questão para reflexão, ou para quem quiser, né? Quem quiser exercitar essa reflexão de uma forma escrita, usa lá o espaço de comentário do YouTube desse vídeo e responda essa questão aqui, que a gente troca uma ideia, né? Então, a questão é a seguinte, ó. Nietzsche nos avisa de que seus livros funcionam como armadilhas para leitores incautos, né? Buscando instigar
uma constante inversão dos nossos hábitos e valores. Então, diante disso, ao começar a ler Nietzsche, em qual momento o assunto você sentiu que caiu na armadilha? Você foi um pássaro incauto pela primeira vez. Então, qual certeza, qual valor, qual hábito do pensamento seu foi colocado em xeque pelo filósofo? Já surgiu aí, para quem já lê Nietzsche, já deve ter surgido, né? Compartilha aqui com a gente. Ou já surgiu aí, nesse, é, nesse primeiro contato com Nietzsche, já algumas dúvidas que já vinha ali pairando a sua mente, te incomodando? Se já, coloca lá para a gente conversar, tá? Mas fique à vontade. Se só quiser fazer uma reflexão, fique à vontade, tá? Então, nós ficamos por aqui. Obrigado pela companhia e voltamos para falar do aforismo 2 do prólogo, que vai ser menor, né? Esse vai ser um pouquinho menor. Tá, obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau.